Primeiro, eu queria colocar duas questões conceituais aqui para o nosso debate, presidente. A primeira é essa discussão, que é uma discussão de segurança pública, deputado Laudívio, é uma discussão sobre o Estado. Então, eu fico um pouco perplexo com a seguinte questão. O Estado deveria assegurar tanto a educação como a saúde, aliás, está na Constituição brasileira. É um direito do cidadão, dever do Estado. A segurança pública também. É um direito do cidadão, um dever do Estado. Eu quero entender a seguinte questão. Quando eu passo para terceiros, quando eu privatizo a atividade de segurança, e eu dou ao próprio cidadão a palavra de ordem, defenda-se, eu estou tirando dele um direito que é dele, que paga imposto na Constituição brasileira. Veja, não podemos inverter as coisas. Nós não podemos inverter as coisas. Nós temos que lutar por uma política de segurança. Aqui a grande maioria é a favor da PEC 300, para melhorar as condições salariais das PMs e dos bombeiros. E da Polícia Civil também. Ou seja, muito bem. Nós temos que... Veja, vamos tratar as coisas com devidos pontos nos is. Quando nós passamos para os outros fazerem a segurança, estão errando. Nós devíamos exigir do Estado uma política de segurança pública. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, com todo respeito a todas as vítimas da violência, é a questão do medo. A questão do medo diz respeito ao seguinte: a senhora que vem aqui pedir justiça porque mataram o filho dela, seja o PM que morreu num tiroteio, seja a criança que foi assassinada pela polícia na favela, ou as categorias que vêm pedir que também tenham direito ao armamento, para além de certos limites suportáveis. Porque é evidente que a polícia tem que andar armada, certo? E o Exército é armado. E possivelmente alguns setores terão que fazê-lo. Mas não necessariamente qualquer um pode reivindicar andar armado, mesmo sendo um agente de Estado. Então, eu queria dizer o seguinte: o medo simplifica a questão de segurança. O medo faz um jogo. As pessoas vão pensar de maneira simplista. Olha, eu tenho uma solução, agora eu vou andar armado, eu vou comprar uma arma, eu vou resolver, eu vou me defender. Quando a estatística é exatamente o contrário, ele vai ser vítima. Vai aumentar exponencialmente a capacidade e a possibilidade dele morrer assassinado. É por isso que as secretarias de segurança pública, todas são contra esse projeto. Como assim? E não é uma questão partidária. O secretário de São Paulo não é o mesmo do Rio de Janeiro, são de partidos diferentes de outros estados também. E eles são contra. O Exército também é contra. Por quê? Porque eles se baseiam na seguinte questão. E olha que eu tenho divergências com as políticas de segurança pública do Estado, mas com a seguinte questão: o efeito surpresa da marginalidade é muito superior à capacidade de resposta do cidadão. O efeito surpresa, se você é assaltado no trânsito, no seu carro, na sua residência dormindo, em qualquer lugar, ou a quadrilha ou o bandido tem o efeito surpresa. A capacidade, a estatística da reação, com sucesso, não chega a 10%. E todos sabem disso, isso é estatístico. Tem alguns aqui que são contra as estatísticas. Na verdade, eles são contra a ciência. A ciência faz mal, porque tem gente que acha que se o medo acabar, ele perde. Tem gente que tem medo que o medo acabe, porque ele vai se beneficiar desse medo, desse terror que está na sociedade. Por isso, presidente, nós arrolamos aqui, em vários debates, nós aprendemos que as estatísticas levantadas por qualquer instituto, pela polícia brasileira, são absolutamente claras.
7 de cada 10 armas apreendidas são fabricadas no Brasil. Não existe, inclusive, é o contrabando, precisa fechar a fronteira. Ali só entra os .50, as metralhadoras, mas a arma que mata a maioria é a arma menor. É a arma que pode ser usada numa desavença familiar, numa briga de vizinho, numa briga de trânsito, ou qualquer uma. Por isso, deputado Laudívio, veja, ele colocou no relatório dele e voltou atrás em várias questões. Eu quero dar 2 exemplos, presidente. A questão dos táxis e a questão dos caminhoneiros. Ora, vejam, o taxista entra o cidadão no banco de trás e o taxista está com a arma dele aqui, mas você está no banco de trás, ele não sabe o que o sujeito vai fazer, ele não está o tempo todo virando para trás. Não bate. Não bate, quer dizer, o cara pega, saca a arma e fala, me dá o dinheiro aí, ou vai para tal lugar. E se ele for tentar, a possibilidade de vingar, ter sucesso, a reação dele é baixíssima. Tanto que foi retirado. Os caminhoneiros é a mesma coisa, está aí os assaltos de carga, que se multiplicam. São feitos por quadrilhas organizadas. O que um caminhoneiro vai fazer com uma arma? Quando 5 carros cercam um caminhão numa estrada para roubar a carga? Coisa nenhuma, ele não consegue. Então foi retirado. Foi retirado. Então, presidente, é evidente que a questão, a tentação de reagir em condições de vulnerabilidade não é argumento para armar ninguém, está errado. É um argumento incorreto. Tem mais, presidente, 68% das armas são vendidas em lojas autorizadas e 75% são para pessoas físicas. 25% apenas para empresas de segurança. Essa é a estatística. E agora, eu quero dialogar com todos aqueles que baixaram a maioridade, o acesso às armas para 21 anos. Olha aqui, olha a estatística, delegado Moreira. Olha a estatística. A faixa que contém o maior número de vítimas por morte de arma de fogo é de 21 a 25 anos, exatamente. 67 em cada 100 mil habitantes. A taxa média no Brasil é de 29 a cada 100 mil habitantes. Ou seja, nós vamos permitir a arma exatamente na faixa que tem mais homicídio de jovem. É isso que está querendo se aprovar aqui, para vender mais armas. Para vender mais armas, é isso. A outra questão, presidente, já foi tocada pelo deputado Molon, mas eu quero insistir, que é o seguinte: não é mais necessário demonstrar a efetiva necessidade de possuir uma arma. Ela vira direito de defesa, inclusive não da vida, mas do patrimônio. Você não precisa demonstrar nada. Você chega lá e fala, eu quero isso aqui. O que precisa? É o exame psicotécnico e 10 horas de treino. Você terá arma para qualquer coisa. É isso que está aqui para ser aprovado. Olha, as pessoas, vocês acham que um exame psicotécnico detecta tudo? Querem descentralizar, inclusive, da Polícia Federal para outros convênios? É claro que não, porque a Polícia Federal tem uma responsabilidade muito maior. Ela centraliza. Quando você descentralizar, o descontrole é total para o fornecimento de armas. Então, essa ideia, senhor presidente e deputado Laudívio, é baseada na seguinte questão, que Vossa Excelência assimilou esse conceito. É o direito subjetivo a ter uma arma de fogo. Não. Nós devíamos discutir a efetiva necessidade do sujeito portar arma. Essa que é a discussão. Se inverteu aqui nesse processo. Então é evidente que nós chegamos aqui e nós temos várias categorias que foram inseridas, que querem ter porte de arma. Me desculpem, mas... Olha, presidente, Vossa Excelência mesmo retirou várias categorias que estavam aqui no seu último relatório, como os agentes de trânsito. Já imaginaram? Nós temos vários casos. Nós temos vários casos em São Paulo de morte de agente de trânsito porque o multado ficou bravo com o agente de trânsito, estava multando ele.
E houve, inclusive, assassinatos nessa direção. Ou a gente está armado, nós vamos ter um negócio pior ainda. Porque aquele sujeito que fez isso praticou um crime. Segundo lugar, se eu não me engano, Vossa Excelência me corrija, mas Vossa Excelência tinha tido a seguinte preocupação com as guardas municipais. Antes eram só para cima de 500 mil habitantes as guardas municipais armadas. Depois foi para 50 mil. E quando Vossa Excelência fez um dos relatórios, Vossa Excelência falou, daqui não passa, porque para baixo é guarda pretoriana, entende? Da primeira autoridade local. Agora qualquer cidade de 2 mil habitantes pode ter armamento de guarda municipal. O que é isso, gente? Qualquer um vai se julgar autoridade agora para ter uma arma de fogo na mão numa cidade que mais provavelmente tinha paz. Isso é com o argumento, porque está havendo muito caixa eletrônico e etc. Aí você vai impedir as quadrilhas que usam dinamite, metralhadora com uma arma de fogo do cidadão ou da guarda municipal, da cidadezinha de 3 mil habitantes? Não é possível. Não é possível. Esse raciocínio não se consolida, senhor presidente. Então, eu quero dizer o seguinte, várias questões foram aqui colocadas, de chegar até 600 cartuchos. Hoje é 50. Se dobrou o número de cartuchos para 100 cartuchos. Nós entendemos, deputado Aldívio, que quem tem 6 armas, 100 cartuchos, 600 cartuchos, quem precisa mais do que isso? Entende? Ele não quer se defender. Ele está querendo fazer qualquer outra coisa aí com esse arsenal. E 6 armas e 600 cartuchos. É muita coisa, não precisa disso aqui. Isso mostra, é um raciocínio, né, da necessidade sempre presente de estar com a arma e atirando com a arma. Está achando que vai se defender com a arma, quando na verdade nós não temos essas condições que estão aí colocadas. Por isso, senhor presidente, me preocupa sim, o deputado Alessandro Molon já colocou, e está certo, pessoas denunciadas, entende, por crimes, não podem continuar a portar armas. Quem foi preso alcoolizado com armas, assim como numa CNH, também não pode, entendeu, continuar. Aqui se liberou geral. Só quem foi condenado é que não pode andar armado aqui. Só quem foi condenado. Por isso, senhor presidente, eu quero finalizar, presidente, dizendo o seguinte, se colocou muito, inclusive em relação ao armamento rural, essa questão da necessidade, mas prestem atenção, nós não podemos admitir que em nome da caça, da defesa pessoal e etc., se armem milícias do campo. Porque é disso que trata esse artigo, que eu vou pedir a supressão, com destaque, artigo 34, parágrafo 7º. Ou seja, você pode fazer uso da arma que conduz em legítima defesa própria ou de terceiros e de propriedades, que aconteceu agora com a reserva Guarani Kaiowá, em Mato Grosso. Dezenas de fazendeiros se armaram e foram lá fazer o papel do Estado, fazer essa defesa de propriedade, que não é deles, que é das terras indígenas, inclusive. Por isso, senhor presidente, quero dizer o seguinte, a composição dessa comissão aqui, a composição média, ela, na verdade, não tem uma correlação direta com o plenário, porque muitos dos deputados aqui têm experiência com armamento. Deputado, João Valério, terminou o seu tempo. Eu vou fechar, presidente. Então fecha, porque... 30 segundos. Não, fecha logo. 30 segundos para fechar, presidente. Eu quero dizer o seguinte, o plenário vai ser diferente, mas mais do que isso, eu acho que quem aqui está nessa condição, geralmente se é PM, se é polícia, ele tem treinamento, ele não pode pensar que cada cidadão tem o mesmo treinamento que ele tem para utilizar uma arma de fogo. Obrigado, deputado. Antes de passar